Graça e paz para você que está me dando aí o privilégio e a oportunidade de entrar na sua casa através das suas redes sociais. Muito obrigado porque você tem parado para prestar atenção em cada vídeo que eu tenho colocado aí no canal para nossa edificação espiritual. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento, Palavras de Deus. Esse é o espaço que Deus destinou para que a palavra do Senhor fosse compartilhada, para que nós possamos crescer espiritualmente. Quero convidá-los a se inscrever no canal. Vocês que têm visto os vídeos através das suas redes sociais, mas ainda não se inscreveram, quero convidá-los a entrar no YouTube, conhecer ali a playlist dos vídeos que estão lá. Eu tenho muitos assuntos interessantes ali, tenho estudos bíblicos sobre escolha como você quer ser conhecido, a história dos reis de Israel, profetas maiores e menores. Tenho muitas mensagens também, escolha viver em paz, escolha não ser como filho pródigo, escolha olhar para a oportunidade em vez de olhar para a crise. Escolha fugir de uma noite de prazer momentâneo e suas consequências. Escolha olhar para a provocação do inimigo como uma oportunidade para mudar a sua história. Tem muitas outras mensagens ali que eu tenho certeza que vão trazer proveito e vão trazer crescimento. E eu quero agradecer a vocês que já se inscreveram no canal. Muito obrigado porque vocês atenderam o convite. A todos vocês inscritos ou que ainda vão se inscrever, peço que vocês curtam o vídeo, porque o YouTube entende que a curtida, o like é uma recomendação para que outras pessoas possam ver. Peço a vocês que compartilhem os vídeos para que essa palavra seja pregada e que vocês possam dar essa força para esse ministério que Deus colocou no meu coração para que a palavra vá adiante. Hoje nós vamos falar sobre um texto que normalmente os pregadores não costumam pregar, não. Tá? Vai abrindo sua Bíblia em Gênesis 38 e o tema que Deus colocou no meu coração é: escolha ser justo e aprenda a reconhecer o seu erro. Vamos abrir a Bíblia, Gênesis 38, e nós vamos ver uma história bem interessante a partir de agora, e nós vamos aprender muito com essa história. Vem comigo. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Suá. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Er. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ele deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ele pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando esse menino nasceu. Judá casou Er, o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que Er levava, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo,
a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timirate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas, e o seu amigo Ira, de Adulã, foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timirade a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida, foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timirate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Ele disse: "Você quer ir para a cama comigo?" Ela perguntou: "Quanto é que você me paga?" Ele respondeu: "Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho." "Está bem", disse ela, "mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito." Judá perguntou: "O que você quer que eu deixe?" Ela respondeu: "O seu sinete com o cordão, isso, e também o bastão que você tem na mão." Então Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá: "Não encontrei a mulher." E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: "Pois eis que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher." Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: "A sua nora agiu como prostituta e agora está grávida." Aí Judá disse: "Tragam essa mulher para fora, a fim de ser queimada." Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: "Quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão." Judá reconheceu as coisas e disse: "Ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com o meu filho, Selá, mas não cumpri a promessa." E nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriu que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: "Esse saiu primeiro." Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: "Como você subiu caminho?" E puseram nele o nome de Pérez. Como você abriu o caminho, puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha, amarrada na mão.
e ele recebeu o nome de Zera. Que Deus abençoe essa palavra lida e que assim então nós possamos aprender aquilo que Deus quer falar conosco nesse momento. Nós vemos aqui que, para entendermos a história de Judá, por que ele se separou dos seus irmãos, da sua família. Vamos voltar no capítulo 37, nós vamos entender a história de José. Vamos lembrar da história de José, que sonhou, contou o seu sonho, deixou os seus irmãos com raiva, porque no sonho José era superior a eles, eles ficaram irritados, incomodados com aquilo. José também tinha o hábito de ver tudo que os seus irmãos faziam de errado e contava para o seu pai, e os irmãos ficavam com mais raiva ainda dele, até que num determinado momento o seu pai Jacó pediu para que José fosse atrás dos seus irmãos, numa viagem que eles fizeram, que José visse o que eles estavam fazendo de errado e contasse para ele. Só que os irmãos pegaram ele e decidiram matá-lo. A decisão foi de matá-lo, e até que num determinado momento o Judá, esse sobre o qual nós vamos falar, teve a ideia de lembrar os irmãos, ele é sangue do nosso sangue, ele é nosso irmão, não devemos matá-lo. E teve a ideia de vendê-lo como escravo para os ismaelitas que estivessem passando. E todos os irmãos concordaram com isso, simularam a morte de um animal para poder sujar a túnica de José e fazer com que Jacó acreditasse que José estava morto. Mas eles não imaginavam que Jacó fosse ficar numa tristeza profunda, a ponto de dizer que ficaria de luto enquanto vivesse para poder se encontrar com José, que supostamente estava morto. Certo? Judá, não aguentando ver aquilo ali, aquela tristeza do pai, certamente com aquele remorso de ter feito algo muito errado e muito grave, ele decidiu seguir a vida dele sozinho, foi para outras terras, como nós lemos agora aqui. E aí ele conheceu uma moça e casou. Pois bem, vamos entender também a importância de Judá no surgimento, né, do que nós conhecemos hoje como cristianismo, nós conhecemos hoje como igreja. Vamos lá. Jacó teve 12 filhos, mas nem todos tiveram esse destaque. Nós sabemos que Levi teve um destaque porque foi da tribo dele que Moisés tirou Arão e seus filhos para ser os primeiros levitas, aqueles que viveriam exclusivamente para cuidar da casa do Senhor, das coisas do Senhor. Então, Levi teve esse destaque, certo? E Judá teve o destaque porque havia uma promessa de que o Messias sairia da tribo de Judá. Jesus, o Messias, o Salvador, sairia da tribo de Judá. Então, essa é uma ocorrência importante para falar sobre Judá. E outra coisa também, da tribo de Judá foi mantido sempre o sucessor de Davi, como Deus prometeu a Davi, que nunca faltaria um sucessor dele no trono. Por causa da rebeldia de Salomão, repetida no seu filho Roboão, Jeroboão tomou o reino de Israel para si e se tornou rei. Mas como Deus prometeu a Davi que nunca faltaria um rei no trono, foi onde houve a divisão do reino de Israel. Tem o estudo aí no canal sobre a história dos reis de Israel. Só estou resumindo. E então foi criado o reino de Judá. Judá ao sul e Israel ao norte. Então vamos entender também agora o que esse homem estava passando. Esse homem, quando teve o seu filho mais velho, ele deu o seu nome Algumas traduções bíblicas dizem que ele era um homem mau, um homem perverso, como nós lemos aí. Deus não se agradava daquela vida perversa que ele levava e o matou, certo? Então Judá sentiu já a dor de perder um filho, a dor real. Lembram que ele ajudou seus irmãos a causar uma dor no seu pai Jacó sobre uma suposta morte do seu filho José? O Judá estava sentindo a dor real de ter perdido um filho por conta da desobediência. Então vamos aprender uma lição aqui disso tudo que a gente falou até aqui. Vamos lá. O remorso por conta de alguma coisa que nós fazemos errado, sabemos que é errado, nos faz tomar algumas decisões que muitas vezes são muito dolorosas. Judá, por causa disso aí, teve que se afastar da sua família para tentar viver uma nova vida, para tentar esquecer aquilo, mas não adianta.
Se você que está me vendo aí, de repente fez alguma coisa errada, grave, o que acontece? Não adianta você pegar e, de repente, mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Você poderia até mudar de planeta, mas o problema vai com você. Então, aqui nós aprendemos que o importante é: errou, cometeu um erro, reconheça, confesse, procure acertar a vida, e a Bíblia diz que quem confessa os seus pecados e os abandona alcança misericórdia, certo? Então nós aprendemos que não adianta simplesmente com remorso fugir para tentar, que não vai rolar, não vai esquecer. Assim como muitos tentam fugir de erros, de pecados, de problemas, bebendo, se drogando e trocando de parceiros, de namorado, de marido. Nada disso adianta, certo? E isso nós precisamos aprender, tá? E aprendemos aqui que Judá começou a sentir uma dor real, que ele perdeu um filho de verdade. Não era algo imaginado, como ele fez, juntamente com seus irmãos, o seu pai acreditar. Vamos continuar. Aí, como era costume, Judá mandou seu filho Onã ter relações com a viúva do seu irmão para que ela gerasse um filho que na verdade não seria dele, Onã, mas seria do o que morreu, certo? Onã não quis atender a isso aí, ele se rebelou. E certamente foi algo que se rebelou contra o próprio Deus, porque a Bíblia aqui nos diz, nós lemos o texto que Deus se desagradou com essa atitude de Onã e por isso também o matou. Então Judá passou a sentir a dor de perder não somente um filho, mas dois, e uma dor real. Ele teve que enterrar os seus filhos de forma real. E aqui, com esse texto de Onã, eu quero abrir um parênteses aqui. Houve um tempo que pastores e líderes ensinavam para os garotos, rapazes, que a masturbação era pecado por conta do pecado de Onã, que jogava o seu esperma na terra. Vamos lá. Eu estou usando uma linguagem médica, técnica, não estou usando linguajar chulo, não estou usando linguajar vulgar. Onã estava casado com a Tamar, já que ela era viúva. O que acontece? O certo era ele completar uma relação sexual e colocar o seu esperma dentro da sua esposa para ela poder engravidar. Estou falando de marido e mulher, estou explicando bem calminho, que é para a geração mimimizenta aí que fica nas redes sociais caçando o que falar, não ficar falando bobagem, que aqui a gente está usando coisa chula, linguagem chula e moral, não é nada disso, muito pelo contrário, está muito bem explicado, e a própria tradução bíblica que eu li, ela fala bem explicadinho. Então, vamos voltar aqui, vem comigo. Onã desagradou a Deus com essa desobediência e, por isso, Deus o matou. O problema da masturbação é um pecado, o ensino está certíssimo. Não é pecado somente para o garoto, adolescente, solteiro, não. Mas é pecado também para o homem divorciado, é pecado também para o homem viúvo, é pecado para a mulher solteira, é pecado para a mulher divorciada, é pecado para a mulher viúva. Você quer amparo bíblico para essa tese? Não vou te dar ele aqui mastigado, não. Mas você vai pesquisar na sua Bíblia tudo que é texto que você encontrar sobre lascívia, sobre imoralidade sexual, sobre pensamentos impuros, sobre conservar pensamentos puros e retos. Todos esses versículos, esses textos nos quais você vai navegar aí sobre esses temas que eu falei, lascívia, pensamentos impuros, imoralidade sexual, você vai usar como base bíblica para não fazer isso. E para quem é casado é pecado em dobro. Primeiro que você é casado, você tem obrigação, Paulo fala em 1 Coríntios 7, Pedro também fala, você tem obrigação de dar ao seu cônjuge o que é dele de direito. Paulo ensina bem clarinho. Marido tem que dar à sua esposa o que é dela de direito, relação sexual. Mulher tem que dar ao seu marido o que é dele de direito, relação sexual. Então, masturbação é duplamente pecado para quem é casado. Só para fechar o parênteses, para a gente entender. O ensino certo tem que ser aplicado com o texto correto para que fique tudo bem entendido. Voltando aqui. Judá então falou para Tamar, depois que Onã morreu também: volte para a casa do seu pai e espere o meu filho Selá se tornar um adulto. Judá certamente ficou receoso, né, de Selá morrer também. Aqui nós podemos entender uma coisa, tá?
Tamar, depois de 2 casamentos desse, ela certamente já era uma adulta quando casou com Er. E Selá, nós podemos tirar aqui a conclusão, para Judá ter pedido para ela, Tamar, voltar para a casa do pai dela e esperar Selá se tornar adulto, a gente está falando de um garoto, talvez nem adolescente. Talvez nem o máximo que a gente poderia fazer uma conjectura, já que a Bíblia não fala da idade de Selá, a gente poderia conjecturar que era um garoto, de repente, começando uma adolescência, vamos lá, 11 anos, 12 anos. Vamos colocar assim. E Tamar já era mulher adulta, há 30 e poucos anos, de repente já batendo quase na casa dos 40, vamos colocar assim, tendo em vista que a Bíblia não nos dá a linha de tempo que ela ficou casada com Er e nem a linha de tempo que ela ficou com Anã, certo? Então, mas nós podemos fazer a conjectura mais ou menos aí. Aí nós aprendemos o quê? Que Judá deveria ter cumprido a promessa dele, já que ele prometeu que levaria o Selá quando tivesse adulto para poder casar com a Tamar, para poder dar descendência. Pois bem, o tempo passou, os anos passaram, Judá ficou viúvo, como nós lemos aí, tirou o seu luto, saiu com o seu amigo para poder tirar lã dos carneiros e tal. E aí, a Tamar, sabendo disso, tirou sua roupa de luto, botou um véu e foi para a estrada para encontrar o seu sogro, porque ele não havia levado o seu filho, sei lá, como ele havia prometido. E certamente ali Tamar queria ter um filho e já estava, de repente, passando da época, passando da idade. Algumas traduções até falam disso, do desespero que bateu nela, ela ter tomado uma atitude dessas. E foi para a beira da estrada, se colocou como uma prostituta. Judá, achando que ela era uma prostituta, foi negociar ali o valor, tal, convidou ela para ir para a cama, negociou tudo e tal, tratou de dar a ela, como a gente leu aí, o sinete com o cordão, o bastão, e foram para a cama. E ali ela engravidou. Aprendemos aqui algo muito importante também. Primeiro, Tamar, no momento de desespero, tomou uma atitude dessas aí, de se deitar com o próprio sogro. O sogro, Judá, não sabia que estava se deitando com a nora, que estava conversando com a nora. O texto, inclusive, fala sobre isso. Judá não sabia. Então, nesse momento aí, ele estava inocente. Mas não era exatamente um inocente porque ele estava se deitando com uma prostituta e não era algo recomendado, mesmo ele sendo um viúvo. O certo seria ele procurar uma mulher para casar. E isso vale para século XXI. Homem viúvo não tem que ficar andando abrasado. Tá andando abrasado, procura uma mulher e casa. Homem divorciado, tá andando abrasado, procura uma mulher e casa. Homem solteiro, mesma coisa. Vale para mulher solteira, para viúva e para divorciado. Tá abrasado? Não está conseguindo segurar? Procura alguém em casa. Aliás, Paulo fala também sobre isso, 1 Coríntios 7. Tá? Vamos lembrar disso aí. Tá? Esse é um ensino que é perfeitamente aplicável ao século XXI. Está abrasado? Está segurando a onda? Solteiro, viúvo, divorciado? Procura alguém em casa. Esse é o lema. E o momento de desespero da Tamar, ela tomou uma decisão equivocada dessas aí, de repente se deitar com o sogro, coisa e tal. Pois bem, e se colocar em risco, né? Porque como é que ela ia explicar essa gravidez? Quando a bomba estourou, Judá, que era o líder, né, um líder tribal, mandou chamá-la para ela, né? Ia rolar o julgamento para ela ser queimada. Tamar viu que o negócio ia ficar complicado, ia ficar estreito. Para se defender, ela então mandou, ó, quem me engravidou, o homem que me engravidou é dono desses objetos aqui. Judá, reconhecendo os objetos, ele se arrependeu e falou, essa mulher tem mais razão do que eu, porque eu prometi dar a ela o meu filho Selá para se casar com ela e eu não cumpri a promessa que eu fiz. A tradução que nós lemos. Em outras traduções ele fala, essa mulher é mais justa do que eu. Por isso que eu coloquei como título da mensagem, como Deus ministrou meu coração, escolha ser justo, enfim. Então, vamos ver aqui. Judá reconheceu o seu erro. Reconheceu que havia se deitado com uma mulher achando que era uma prostituta e na verdade era sua nora. Ele reconheceu que ele vacilou quando ele prometeu algo e não cumpriu. E aí eu volto na Bíblia, que é bem atual, tá? Estou contando uma história que está no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, mas a história é bem atual. Por quê?
Porque Jesus nos ensina em Mateus 5,37, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Passar disso é procedência maligna. Também nós temos outros textos que a Bíblia nos adverte a falar a verdade, sempre. Então, nós não podemos andar com mentira na boca, nós não podemos andar com promessas que não vamos cumprir. Aliás, nós estamos numa época do ano aí que nós estamos ouvindo muita promessa que certamente não vai ser cumprida, certo? Sabemos disso e devemos colocar os nossos ouvidos alertas para não ficar acreditando nessas balelas que as pessoas ficam falando aí. Agora vem comigo aqui, vamos continuar. E Judá, então, se absteve de ter relações sexuais com ela. Ele não era casado com ela, aconteceu aquilo ali, acabou. Zerou relações sexuais com ela, e até que os seus filhos nasceram, aos quais ele deu o nome de Perez e Zera. Nós vamos ver depois, quando José já está no Egito como governador e os irmãos aparecem lá para tentar comprar comida, coisa e tal, e José se dá a conhecer a eles. Vamos ver a genealogia de todos os irmãos de José. Nós vamos encontrar Judá já casado com a Tamar. Certamente depois que os meninos nasceram, ele acertou a vida dele, ele era um homem viúvo, ele mesmo casou com a Tamar, tocou a vida e pronto. Certo? Então aí ele procurou consertar toda a lambança que ele fez. A lambança do Judá foi pelo fato dele ter prometido algo para Tamar e não cumpriu. E também por ter se deitado com uma prostituta. É certo que ele não sabia que estava se deitando com a nora, mas era uma prostituta com a qual ele não deveria estar se deitando. Não deveria ter procurado uma mulher para casar. Seria o certo. Já que ele era um homem viúvo, nada mais justo do que ele refizesse a vida dele, arrumasse uma mulher para casar. Normal. Muitos homens viúvos fazem isso até os dias de hoje. Muitas mulheres viúvas fazem isso até o dia de hoje. Isso não é nenhum erro, não é nenhum pecado, não é nenhuma coisa absurda. Para que nós possamos então fechar essa palavra que Deus ministrou no meu coração, eu quero colocar aqui. Esse texto normalmente é um texto que não é muito pregado. Ele está espremido aí no meio da história de José, mas é para que nós venhamos a entender o porquê que Deus levantou Judá para que acontecesse do José não ser morto. Aqui vai o último ensino e nós vamos então fechar. Vamos lembrar que quando Deus tem um sonho para nós, quando Deus tem um projeto para nós, esse projeto há de acontecer quando é da vontade do Senhor, nada vai impedir, ninguém vai impedir. Vamos lembrar que José não entendeu de começo por que Deus deu a ele aqueles sonhos nos quais os irmãos dele se prostravam diante dele. José não entendeu, ele só contou, mas ele era um adolescente, não teve aquele discernimento espiritual para entender que Deus o colocaria naquela posição como governador do Egito. Ele não entendeu, passou por todas aquelas coisas, não vou pregar aqui sobre José, não é o caso. Aí nós entendemos que, quando os irmãos de José tiveram a ideia de matá-lo, e não era plano de Deus que José morresse, era plano de Deus que José chegasse lá para ser o governador do Egito, para que os sonhos dele se cumprissem, dos irmãos se prostrarem diante dele, aí Deus usou esse rapaz aí, o Judá. Deus usou ele para que então ele fosse o canal de Deus para poder abençoar a vida do José. Tá certo que foi uma lambança, né? Foi colocado José como escravo e passou por aquele monte de coisas lá, mas tudo fazia parte do plano de Deus para o José poder chegar lá e ser o governador do Egito e acontecer como Deus havia planejado desde o começo, certo? Então, o último ensino. Quando Deus tem um projeto, tem um sonho, se nós mantivermos a nossa vida na posição que Ele quer, no altar como Ele quer, foi o que José fez, passou por tudo que passou, mas não reclamou, não blasfemou, não desviou. Deus o colocou onde tinha que colocar, conforme a promessa que Ele tinha feito para ele. E isso acontece ainda nos dias de hoje. Se nós estivermos com nossa vida no altar, na posição que Deus quer, aquilo que Ele prometeu para nós há de se cumprir. E só até aqui foi que o Senhor ministrou meu coração. E eu digo, escolha ser justo e aprenda a reconhecer os seus erros. Bem, quero reiterar o convite. Para você que não se inscreveu, entra no YouTube, o canal é Notas de Encorajamento, Palavra de Deus.
veja a playlist, escolha lá um vídeo pelo menos 2 minutos, assista pelo menos 2 minutos, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha, clica no sininho, tudo isso ajuda a fazer o YouTube colocar o canal numa posição de relevância e recomendar para que outras pessoas possam assistir os vídeos do canal. Dá essa força para mim, para que esse ministério possa prosseguir e essa palavra possa continuar sendo pregada. Certo? Conto com a sua colaboração, conto aí, você que ainda não se inscreveu, para que você se inscreva, me ajude a aumentar a quantidade de inscritos no canal. E quero agradecer a você que já está inscrito, que você continue fazendo a mesma coisa, curtindo os vídeos, compartilhando, comentando, indicando nas suas redes sociais, nos seus grupos, para que o YouTube continue entendendo, continue considerando esse canal como relevante, esses vídeos relevantes e recomendando para que as pessoas possam assistir. E eu desejo isso do fundo do meu coração, e que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.